E aí vamos avançar aqui e ir para essa parte super importante, que a gente até já começou a dar uma pincelada nela, quando estava falando da questão do planejamento, né? E realmente, né, Alan e Sidney, é onde a gente vê a galera mais penar, mais negligenciar, tá? E às vezes, galera, a gente não fala negligenciar porque o pessoal acha que, mas isso não tem valor. Não, é porque realmente não tem dificuldades de saber o que medir, como fazer, né? E métricas, os números, quando bem utilizados, eles ajudam demais. Eles ajudam a criar consciência, né? Eles ajudam a gente não ser colocado em xeque, eles ajudam o time a entender aquela questão do progresso. É o que a gente costuma falar, né? Fazer uma dieta sem se pesar, sem a gente ter ideia de progresso, a chance de desistência é muito grande, se a gente não vê resultado. Então, o número, se bem utilizado, ele traz um valor, ele tem um valor importante, né? E aí a principal dor que a gente elenca aqui, vocês podem jogar outras dores que vocês têm em relação à ausência de métricas, por exemplo, no dia a dia de vocês, tá? Aqui a gente elencou justamente a previsibilidade das entregas, né? O Sidney já deu umas pinceladas ali, né? Se a gente trabalha com estimativa ou previsibilidade, né? Estimativa, né? Que nem o Alan fala, é o chute, é o famoso chute. E na prática né? É quase que, eu acho que 3 meses daí, né? Galera, assim, ó, o próprio Planning Poker do Scrum, principalmente quando é as primeiras sprints do time que não se conhece, que ainda não tem a maturidade, ele é um chute, ele é uma estimativa, tá? O que acontece? Não é errado um time jogar um Planning Poker, né? Fazer esse tipo de exercício, mas ele vai ter um valor muito maior com o tempo. Porque daí, assim, vai chegar um ponto que o próprio Planning Poker, ali, o Scrum Poker, não vai fazer mais sentido, porque o time já se conhece, já entendeu a sua capacidade de entrega. Isso é o mesmo que a gente fala sobre previsibilidade. Então, olhar para os dados históricos. Se o time entrega sei lá, 8 user stories numa sprint, né, e segue essa média de 8, aí tem sprint que entrega 8, outra que entrega 10, outra que entrega 7, mas a gente vai cuidando, sei lá, daqui uns 6 meses, o time, a gente olhando a média de entrega de user stories numa sprint, a gente tem uma previsibilidade. A gente sabe que a média desse time é 8 histórias por sprint. Então não adianta eu querer enfiar a goela abaixo 20 histórias para esse time fazer uma sprint. Mas eu vou pagar hora extra. Você vai pagar hora extra. O time vai trabalhar, né? Além de gastar uma grana absurda, você vai conseguir o quê? Um time cansado, desmotivado e com 20 histórias mal e porcamente feitas. Porque a gente vai perder qualidade nesse cenário de pressão e overtime do time. Então tudo tem que ter um equilíbrio, não adianta, a gente tem que olhar um número, né, para ajudar. Eu fico pensando nessa parte de trabalhar, de fazer overtime, né? Geralmente é assim, não tem problema não, pode falar pro time que o overtime tá liberado, vai lá, pode fazer extra que a gente vai pagar. Aí, se você for parar para analisar friamente, o que acontece, né? Quando a gente trabalha seu período normal, se você já não rende no período normal, se você esticar, certamente você estará mais cansado e certamente você vai render menos. Isso quer dizer o seguinte, adianta então eu pedir para um dev codar 24/7? Não, ele vai render muito menos, quando na verdade, se você se planejasse bem e fizesse isso na medida do possível, dar voz ao time e o time mostrar o quanto rende, o ideal é que você tivesse horas produtivas do desenvolvedor no code. Se ele codasse 4 horinhas bem, você já deveria estar feliz. A grande verdade é essa, né? Em 8 horas de expediente, se o cara codar 4 horas concentradinho e entregar, cara, você já deveria ser felizão. Agora, você estica seu período 12, 14 horas, o que acontece? No dia seguinte, o cara já está morto. Aquelas 14 que parecia que ele rendeu, deixa de render os próximos dias, porque o cara vai estar cansado. Todo mundo é ser humano, todo mundo é humano, e automaticamente o cara cansa também, né? Imagina você que está fazendo gestão, se você trabalha estica 12 horas, você não cansa? Imagina o cara que está pensando os ifs da vida, os for, while, esse tipo de coisa. Cara, o cara cansa, não tem como. Não tem como. Então, esticar é o caminho, é o pior dos caminhos. Sem contar que as esticadas, o que elas fazem com as métricas? Elas distorcem as métricas e parece que o time está rendendo mais, quando na verdade não está rendendo nada. É verdade, pessoal. E mesmo assim, né, mesmo com métricas, uma coisa importante, ainda vai acontecer isso, né? Por mais que a gente comece a ter uma saúde, claro que assim, no momento que eu consigo coletar, interpretar os números, né, que vão me ajudar e dar visibilidade desses números, a tendência do top-down é diminuir. Mas sim, por causa da cultura de muitas empresas, ainda vai existir essa empurrada goela abaixo que a gente fala, vai o top-down, muitas vezes, superar as métricas, tá? Mas não é uma tendência, né, pessoal? Não é uma tendência. No momento que eu trabalho com os números certos ali e dou visibilidade certa disso no tempo certo, né, e mostro que como a previsibilidade, né? Uma coisa assim, eu entender a previsibilidade, olhar para o histórico de métricas do time e dizer, não, o time vai entregar isso daqui a X meses. E eu realmente ter uma assertividade, passar os X meses eu conseguir fazer essa entrega, isso já traz uma satisfação muito grande para quem está bancando o projeto. Aumenta muito o nível de confiança, né?
Aumenta muito o número de pontos. É melhor do que enfim, o líder do projeto, o agilista, o gerente de projeto, se comprometer com um time que vai entregar tudo, chegar lá e não entregar nem um terço. Né? É muito melhor. Então a previsibilidade ajuda demais, galera. E aí eu acho que casa com o post-it que está um pouquinho do lado ali, né, Jonas, que a gente colocou, um pouquinho para a direita, que é assim, ó, se não medirmos, né, as pessoas não se convencem e não enxergam a melhoria, não enxergam a mudança, né? Então, tem também uma frase, acho que é do Peter Drucker, né, que ele fala, você não consegue melhorar aquilo que você consegue medir, né? Ou seja, se você não tem uma métrica clara de como está o seu time ou a sua organização hoje, como você sabe que as mudanças que você está colocando vão realmente mudar, vão trazer uma melhoria, né? Enfim, você precisa de métricas, você precisa dar visibilidade a essas métricas, porque senão vai chegar um gestor no seu cangote falando assim, e aí, como que está o projeto? Então, assim, evitem dor de cabeça, então, evitem dor de cabeça para vocês mesmos. É o famoso, né, galera, que a gente sempre fala, pô, vou começar um projeto do zero. Começar um projeto do zero é a chance de a gente fazer a coisa certa do zero. Então eu já tenho que instalar meus medidores, meus velocímetros já do zero. Agora não, vou pegar um projeto, fui contratado para assumir um projeto que está uma M total. Primeira coisa, galera, instalar os medidores, instalar os velocímetros. É o que a gente deveria ter feito lá no início e provavelmente o projeto que está ruim, ele não tem essas unidades de medida, não tem nada medindo, não tem métrica. E aí uma coisa que a gente fala, né, que aqui na PI age bastante, que os números, que as métricas ajudam demais, tem alguns agilistas, a galera da agilidade às vezes interpreta isso errado. Mas só um pouquinho, mas a agilidade tem tudo a ver com pessoas. E aí a gente vai focar só em número. Então, galera, não é isso, tá? Isso também é outra coisa mal interpretada. A gente até traz aqui, né, em cima dessa frase que ela falou, métricas qualitativas e quantitativas ajudam a evidenciar os gaps. Quando a gente fala de uma métrica qualitativa, é uma métrica que a gente consegue montar diretamente da percepção das pessoas. Então, a primeira coisa que a gente já deveria fazer quando a gente entra num projeto que está ruim, entender com as pessoas a percepção delas, mas de alguma forma tentar quantificar isso. Né? E aí existem várias formas de quantificar a percepção, sentimento, às vezes até uma própria escala Likert é um bom termômetro, né? Aquela que vai de 1 a 5, bom termômetro para eu fazer algumas perguntas para a galera entender. Como é que tá, como é que é a postura da liderança com o time? Vocês se sentem confiáveis no trabalho? Isso aí a galera consegue responder de 1 a 5. Né? Então é uma coisa que tangibiliza. Então isso são métricas qualitativas, só que elas têm que ser somadas com as métricas realmente de entregas, né? De quantidades, de tempo. Aí eu tenho um cenário. Tá? Quando eu vou entrar no projeto que não está bom, tem um cenário muito mais complexo, que é quase que a gente fala, né, daquela questão do assessment, quando a gente vai fazer uma transformação, alguma coisa maior. Tá? Então, sim, são boas ferramentas para eu ter como base e ver onde é que eu preciso focar. Tá? Porque daqui a pouco, assim, o projeto está ruim, eu fui contratado para resolver, né, para ajudar nesse projeto, para melhorar ele, e eu entro querendo mudar tudo do projeto. Não, vamos mudar tudo porque eu acho que está tudo errado. Não, mede, entende, ouve as pessoas, entende o que na visão delas está errado, mas também traz essa contraposição de métricas, de entregas. Para daí ver onde é que está o furo, né, os principais buracos dentro do projeto. Eu acho que o último ponto aqui é o seguinte, né? Estimativas macro-micro. Né? Estimativa, o principal seria se você conseguisse fazer micro. Previsibilidade, macro. Certamente as macros são as que mais geram valor. Né? Então, eu quero entregar 13 tasks ou eu prefiro entregar 2 histórias. O que gera valor no final? As tasks ou as histórias? Então, micro estima, no macro você traz previsibilidade, é muito melhor. Né? E aí, hoje, né, a gente tem muitos times, é muito comum ter times que dizem, eu entrego, a minha previsibilidade de entrega são de 17 tarefas na sprint. Você fala assim, mas 17 tarefas e as histórias, quantas histórias? Não, a gente entrega meia história por sprint de 17 tarefas. Tá, filho? Então, que valor você gera na sprint? Nenhum, né? Então, isso quer dizer que estimar tarefas me parece algo muito para início de projeto, quando ninguém se conhece ainda, para ajudar os times a se encontrarem, mas depois utiliza a previsibilidade. E aí, quanto mais você sobe, melhor. Ou seja, quantas histórias eu entrego por sprint? Quantas funcionalidades eu entrego por quarter? Quantos épicos ou grandes iniciativas eu entrego por ano? Esse seria o ideal da gente estimar, né? Porque quando as empresas vão estimar o ano, eles começam a dividir dinheiro para projeto, eles olham para o quê? Para projeto, né? Grandes iniciativas. E aí, se o seu projeto não for defendido nesse momento, você fica sem dinheiro para o resto do ano. E aí você precisa contratar um QA, você não consegue, porque você não deu a previsibilidade necessária. É basicamente isso.